E ele, Deus, satisfez o desejo do povo, porém fez definhar a sua alma. O povo de Israel só desejava o que era contrário a Deus. Ele só queria o carnaval no deserto. E Deus satisfez. É isso que vocês querem? Vão, promovam, preparem a máscara, a fantasia, vão festejar no deserto. Prepare o bezerro de ouro. Façam o que vocês querem. Deus satisfez o desejo deles, mas fez definhar a alma deles. Vê se não é isso que está acontecendo. As pessoas estão com a alma definhada. As famílias estão completamente arruinadas, mas as criancinhas, desde novas, já com 1 ano, já têm suas fantasias. Já. E estão querendo colocar mais aí. Aqui para dar mais um tempero, né, na história do carnaval, cristianismo e carnaval. As festas citadas eram naturalmente celebradas, celebrações pagãs, e eram extremamente populares. Com o fortalecimento do seu poder, a igreja não viu com bons olhos essas celebrações nas quais as pessoas entregavam-se aos prazeres humanos. Nessa concepção do cristianismo, havia a crítica da inversão das posições sociais, pois para a igreja, ao inverter os papéis de cada um na sociedade, invertia-se também a relação entre Deus e o demônio. A Igreja Católica, então, procurou ressignificá-las, dando-lhes um senso mais cristão. Durante a Alta Idade Média, foi criada a Quaresma, período de 40 dias antes da Páscoa, caracterizado pelo jejum. Tempos depois, as festividades realizadas pelo povo foram concentradas nesse período, nomeados Carnis Levale. A igreja pretendia, dessa forma, manter uma data para as pessoas cometerem seus excessos, antes do período da severidade religiosa. Nesse momento, o carnaval sentia-se durante várias semanas. Ou seja, esse dia aqui rebenta, depois vamos santificar, né? Não é uma santificação constante. E aí? Dando até dentro do que o senhor falou, né? Falou da carteira de cigarro, eles botam lá e mostram a realidade. Mas você pode. Pode, é. Tá liberado. Aqui, ó, mas aqui, ó. Tem a consequência. Se o senhor falar, eis a bênção e a maldição. A vida é a morte. Escolhe a vida. Na verdade, há uma tentativa de dizer que não vai morrer. Porque, na verdade, coloca-se ali. Você pode fazer, mas a consequência é aquilo ali. E a gente percebe que há uma negação, uma vontade até que essa posição contrária esteja na nossa boca. Não, isso não vai acontecer, não. Sorrateiramente. Mas, pastor Paulo, pastor Andrew, a Bíblia ela diz algumas coisas. Porque quando eu disse assim, olha, para quem que é o segredo, a chave disso tudo, para quem queremos agradar? A nós mesmos ou vamos agradar a quem? Entendeu? É muito claro para mim, no versículo 5 em diante do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, a Bíblia diz assim, eu preciso ler, até para você que está me ouvindo, poder entender que eu não estou tirando isso da minha cabeça, mas da própria palavra de Deus. Escute aí. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Quem está dizendo isso é a Bíblia. Carnaval é festa, carnevales. A inclinação da carne é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Escute, verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade. Contra quem? Contra Deus. Então, se lembra que eu falei? Uhum. A grande pergunta é a quem? É para quem? Então, a inclinação, o pendor, a tendência natural da carne, o prazer em tudo que ela
ela quer, vamos beijar muito na boca nesse carnaval, eu vou beber todas, a carne está inclinada. Nós vamos fazer muito sexo, eu vou apanhar muitas menininhas, eu vou pegar muito rapazinho, vai ter, me desculpe aqui, vai ter passeatas, vai ter homem com homem, mulher, vale tudo. A carne gosta disso tudo. Porque se tentação fosse ruim, ninguém queria, mas tentação é o que é? A carne gosta. Sexo livre, a carne gosta. Bebedeira, entendeu? A carne gosta. Dá vazão, a carne gosta. Mas a Bíblia diz o quê? Que tudo isso, que a carne se inclina, o pendor da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita à lei da igreja. Não, ela não é sujeita à lei moral de Deus. É uma coisa que nós temos que muitas pessoas falam de lei, mas não entendem o que é lei. Tem lei civil, cerimonial e lei moral. Isso contraria a moralidade de Deus, não é a moralidade do pastor Israel, do pastor Paulo, do pastor André, pastor igreja tal, denominação tal. Isso fere a santidade de Deus, porque não é sujeita. E nem em verdade o pode ser, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas aí piora tudo, estraga tudo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal pode dizer que tem Deus e pula carnaval, pode ter Deus e beija na boca, pode ter Deus e vai ficar embriagado os 4 dias, mas a Bíblia diz, esse tal não é dele, não. Você pode andar com o seu Jesus pendurado no pescoço, com o seu santinho no seu carro para te proteger, com o seu São Cristóvão enrolado, ou até mesmo com a sua Bíblia dentro do carro. Bíblia não é amuleto, meu irmão. Bíblia é a palavra de Deus. Carteira de membro não é amuleto. Certificado de batismo de igreja evangélica não é amuleto, entendeu? Cuidado com essa ideia que uma vez salvo, salvo para sempre, depois você pode beber todos no carnaval, prostituir. Olhe lá, cuidado com o desagrado do Senhor. E achar que está tudo certo. Aí, cuidado, tem que perseverar até o fim. É isso que a Bíblia diz. Fala umas coisas, mas fala outras também. Amen. Amen. E sabe de uma coisa? Tiago, capítulo 4, diz assim, olha, vocês precisam ter consciência. Adúlteros e adúlteras. A colocação de Tiago. Tiago é meio bravo. Você não sabia. Você não sabe que Deus tem ciúme de vocês? E que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? É algo que a gente precisa entender que é muito sério. Então a pessoa é muito sério. Ser inimigo de Deus. Ser inimigo de Deus. Gálatas 5,13 vai dizer, pois vós, irmãos, foste chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar oportunidade à carne, antes servos uns dos outros pelo amor. Aí vai continuar no verso 16, mas digo, é o que o Senhor colocou, andai no Espírito e não cumprireis os desejos da carne, porque a carne anseia o que é contra o Espírito contra a carne, e se opõe um ao outro, para que não o façais o que quereis. Se sois, porém, guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19. As obras da carne são manifestas. Elas se manifestam. A vontade, a inclinação que nós constantemente temos ouvido lá na igreja, as quais são, e aí vai dizendo aqui, as inclinações da carne. E quase tudo aqui a gente vê dentro de uma festa dessa. Será que isso é bom, querido ouvinte? Será que isso é bom? Para pensar. Isso você que de repente está nos ouvindo e ainda não conhece o Senhor, ainda não teve o encontro com Jesus, para pensar se você está realmente construindo algo, está vivendo verdadeiramente algo que vai trazer um crescimento seu, vai trazer algo bom para a sua vida, vai te construir algo. E você que
se declara, lemos aqui, se és, né? Se vê realmente, é lá no 8 de Romanos, se você realmente é. Paulo ainda coloca, de repente, ali uma interrogação, uma dúvida, se há realmente um posicionamento voltado para o Senhor. Então, se você se declara alguém que anda nos caminhos do Senhor, o que você, né, vai fazer? Por que pensar ou querer ver? Ah, não, vou estar em casa assistindo, não vou para a rua, ou vai para a rua e fica ali envolvido nessas coisas que não constrói. Pastor André. O texto de Romanos, o pastor Israel leu, que fala do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito não é dele. Quando a gente pensa na nova aliança, a nova aliança, ela foi feita porque a antiga aliança não surtiu o efeito que Deus gostaria. Porque tinha-se a lei, mas obedecia-se apenas por obedecer e não de coração. A nova aliança veio para que o Espírito Santo habitasse no homem. Então houvesse não apenas a obediência, mas o querer obedecer. Uma obediência por amor, por alegria. Como foi dito, a carne ela espera uma ordem contrária, só para fazer o contrário. A carne espera, não faça, só para querer fazer e desejar fazer. A lei desperta isso em nós, diz o apóstolo Paulo. Mas quando o Espírito Santo vem em nós, agora eu quero falar para cristãos, porque o Brasil é um país laico, mas predominantemente de cristãos, católicos e evangélicos. Não é a palavra católico e evangélico, que dizem que Jesus Cristo é o Senhor, se autodenominam de cristãos. Bom, se somos cristãos, então, na teoria, o Espírito Santo habita em nós. E se ele habita em nós, não precisa ninguém nos dizer se pode, se não pode. O próprio Espírito vai gerar em nós os desejos dele. Porque o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há lei que te diga, não faça. João, na sua primeira carta, diz, eu estava me lembrando desse texto, 2:27, diz a unção, que é o Espírito Santo, que vocês receberam dele, fica em vocês. E vocês não têm necessidade que alguém vos ensine. Mas como a unção, o Espírito Santo, vos ensina todas as coisas, e ela é verdadeira, essa unção, e não é mentira, como a unção vos ensinou, assim permaneça nela. Então o Espírito Santo, ele vai trabalhar, ele trabalha no Filho de Deus para gerar os desejos de Deus, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que os seus filhos se afastem do pecado. Sede santos porque eu sou santo. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Obviamente, a carnalidade é oposta à santidade. Então Paulo diz, eu vim para cá pensando também nesse texto, Colossenses 3, verso 1, Paulo diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida escondida em Cristo. Bom, onde estamos nós, católicos, evangélicos, cristãos desse país? Estamos pensando nas coisas de cima? Ou estamos pensando nas coisas terrenas? Porque se já ressuscitaste com Cristo, só ressuscitou quem antes morreu. Se eu morri, o meu eu morreu, a minha carne morreu, meus desejos, vontades foram embora, foram crucificados com Cristo. Vivo não mais eu, Gálatas 3, mas Cristo vive em mim. Então, mas o que acontece é que, estávamos falando antes aqui, os cristãos gostam de carnaval, gostam de festa da carne, os cristãos gostam de ver novela da Globo, os crentes assistem BBB, Big Brother Brasil. Disco. Os crentes acompanham uma aquilo Malhação. ali para ser ruim tem que melhorar muito. Dá pecado. Pois é. Os crentes assistem Malhação. Muitos crentes. Tem isso ainda? Malhação? Mudou o nome. É. Agora o nome é diferente.
Refresca a minha memória aí. Putrefação. Não, tem outro nome, não é mais malhação, não. Decomposição. Decomposição. Veja, então, houve a cultura do mundo, ela está forjando o caráter de muitos que se autodenominam cristãos. Então, ficou a mente cauterizada. O que tens? Não tem problema. Seria, de repente, uma falsa liberdade, ousada liberdade. Se Cristo me libertou também, de repente olhar para esse ponto e assim, não, usar essa liberdade de maneira inadequada. 1 Pedro vai falar, segundo capítulo 2,16, vivei como livres, mas não useis a liberdade como desculpa para fazerdes o mal, mas vivei como servos de Deus. E se vocês me permitem aí, porque quando nós estamos falando no princípio bíblico, alguém possa dizer assim, eles querem estabelecer uma moralidade judaico-cristã. Cercear o povo. Porque tem gente esperta nesse negócio aí. Tem gente que pensa. Tem gente que não tem massa encefálica só para fazer parte da constituição do corpo, não. Tem uns que usam um cadinho o cérebro. Entendeu? Mas eu quero dizer para você que muito além do que seja imoral, tem algo que é amoral. Eu só vou dar uma passada aí, pastor Paulo. Só vou dar uma passada, não vou ficar aí não. Não precisa assustar não, eu vou dar uma passada também. Não moral, uma cidade caindo os pedaços que nós temos aqui, que a gente não tem condição nem de andar mais, não é só por causa dos buracos, mas por falta de luz, gastar R$1 que seja com festa de carnaval. Não pode dar um chuvisco que a cidade alaga. O nosso país precisando de estrutura e é forcejado por toda essa nata de artistas, a que o Estado se curve a isso para bancar essa bandalheira toda com o dinheiro que você paga imposto, que você não pergunta se pode gastar ou não, e nós somos obrigados a andar às escuras, com ponte aqui da cidade no escuro, o cidadão reclamando, não tem dinheiro para botar uma lâmpada num poste, mas tem dinheiro para botar palhacinho na avenida. Vai aqui, pastor Israel está dizendo isso. Isso é amoral. Amoral. Fere. Isso me fere. Olha, eu disse que eu tenho ficado quieto esses anos todos. Agora vão tomar umas lambadas. E outra coisa, pode procurar, porque quando a gente fala assim, sabe o que eles fazem? Eles vão procurar, eles vão lá na igreja para ver se tem rabo, eles vão procurar na minha vida para ter do que me atacar. Eu não estou atacando políticos. Eu estou atacando uma mentalidade. Você não se sinta atacado. Não são pessoas, e se está atacado, tome emenda. Porque lá na minha rua, lá, não pode dar um chuvisco que alaga. E nós vamos ter que suportar agora as nossas ruas todas fechadas para bancar a bandalheira. Isso é vergonhoso. É vergonhoso no estado do Rio. É vergonhoso no estado do Rio. Eu estou com um sobrinho doente lá quase que perdeu a vida porque não tinha lugar para ser atendido. Mas não pode faltar dinheiro para o carnaval. Pode faltar dinheiro para quem está morrendo. Isso é imoral, isso é ilegal, isso engorda. E outra coisa, nós estamos fartos disso. Nós estamos fartos. Então eu falei que isso aí ia dar uma passadinha. Mas eu não podia perder a oportunidade de falar isso aqui, não é? Eu não estou aqui para cercear o direito de quem quer bater o seu tambor, que quem quer rebolar na avenida. Pode, meu filho, pode, desde que todas as instâncias têm que se curvar ao seu desejo de pular carnaval. E nós ficarmos em déficit com a estrutura dessa cidade, a cidade, me desculpe que eu vou dizer, feia, porque está feia, está suja. É uma sujeira, buracada. E outra coisa, não vou vir a candidata a coisa nenhuma, não. No dia que você me vire candidata a coisa nenhuma, já sugiro, compra a camisa de força e pode me levar lá para o Henrique Rocha. Eu estou louco. Não sou candidato. Não apoio candidato nenhum.
Não estou fazendo candidato nenhum. Eu sou cidadão. Antes de ser pastor, eu sou um cidadão. Que eu tenho verdadeira tristeza de andar pelas ruas dessa cidade. Eu fico com medo. Eu acho que eu estou virando um tatu. Acho que eu vou botar uma carapaça. Porque aqui, terra boa, aqui é terra de tatu. Porque só tem buraco. Entendeu? Então, nós precisamos verdadeiramente tomar uma atitude com relação a isso. E se a minha voz vai valer de alguma coisa, vai valer para isso. Volta e meia, eu vou utilizar o meio que tiver. E vou falar, e vou apertar. Porque, na verdade, o imposto é certo. A conta de luz tem lá, a taxa da iluminação pública. Está lá certinho para a gente pagar. Entendeu? É verdade. Então, nós precisamos, como cidadão, quando um dia que quiser dar uma lambada em Paulo, fala assim, para aí que eu sou cidadão romano. Então, eu sou cidadão fidelense. Eu pago imposto. Por onde eu vou, né, no país, por onde eu ando, eu falo assim, eu sou de São Fidélis, estado do Rio, interior. Não tem vergonha, não falo que eu sou carioca, não sou carioca, não. Eu sou de São Fidélis, cidade Poema, que vai voltar a ser Poema. Mas nós precisamos tirar, muitas vezes, da onde estão esses autores, dessas prosas, desses versos fúnebres que estão aí. Porque não estão pensando em nós, porque se pensasse, não faria isso. Eu estava conversando com uma pessoa sobre essa questão da conta de luz, aí estava assim, será que eu posso? Eu acho que eu vou, quando eu for pagar, eu falei assim, não paga essa taxa de iluminação pública, não. Aí ela falou assim, eu já fiz isso. Chegou no final do ano, veio no IPTU, aqueles 12 meses desse valor que eu não paguei. Mas, não tem para onde fugir, já que eu tenho que pagar, e corroboro com a palavra do senhor, pastor, porque está difícil, cada vez pior. E a ideia não é atingir pessoas, é ideias. Me solidarizo, pastor Paulo, me solidarizo aqui também, quero aproveitar, com todos os profissionais do Hospital Armando Vidal, me solidarizo com toda a corporação da Polícia Militar, entendeu? Com cada oficial que está ali, com cada soldado que vai passar o perrengue que vai passar, os nossos queridos guardas municipais que têm que tolerar todo tipo de infortúnio, os nossos heróis bombeiros que vão ficar aí sobrecarregados numa coisa que só vai trazer prejuízo no momento e depois acarretar um custo. Eu não sou contra carnaval. Escola de samba quer fazer carnaval? Faça com dinheiro. Igreja evangélica, Nova Aliança, quer fazer qualquer tipo de movimentação, congresso, obra, melhoria, benfeitoria, não é governo que faz, é igreja que faz, a gente se ajunta para fazer, com recurso, quer fazer festa, quer fazer carnaval, pede autorização, pede liberação da via e banca, arruma quem financie e banca. Então aí tem que bancar tudo, né, porque vai ter um monte, uma estrutura ali presa, e depois vai ter, como o pastor Andrinho colocou, né? Vai ter depois a colheita disso. Você quer voltar para Deus, pastor Paulo? Porque Deus é justo. Vamos voltar para Deus aqui. Você fala, falou política. Não, eu estou falando de Deus. Porque Deus vê isso e vê injustiça. Deus olha isso e não se agrada disso. E muitas vezes a classe política gosta de usar o nome de Deus. E nas suas ações não honra a Deus. Quando você falar de Deus, então viva para agradar a Ele. E não agradar a sua própria carne. Não agradar os seus próprios intentos. Querendo deificar, divinizar as coisas mais escusas que existem. Estávamos conversando exatamente sobre isso, um pouquinho antes de começar o programa, pastor Zé. Sobre essa mentalidade de fazer festas e mais festas, enquanto há uma necessidade real da população em várias áreas. Saúde, educação, as ruas, de fato, estão horríveis. Não tem uma rua na cidade que tem um asfalto decente. E talvez algum pense assim, está falando que é carnaval, mas se fosse para trazer um cantor gospel, eles iam querer. Não. Sou contra. Não. Sou contra. Não podemos gastar dinheiro com isso, enquanto há outras necessidades básicas para todos. A palavra diz dinheiro público. Sou contra. Não é para um povo ou para um grupo específico, é para a população, para a cidade. Nós não precisamos de cantores gospels para adorar a Deus. A gente se tranca no quarto, vai adorar a Deus e o Espírito Santo ministra a nós e a glória de Deus desce.
Eu quero dizer uma coisa, eu entendo a sua indignação, porque é a minha. Crente, estou falando crente, verdadeiro, estou falando sem vergonha não. Crente paga seus impostos. Crente paga ISS, paga IPTU, paga IPVA. Crente paga a conta d'água, conta de luz, e paga em dia. Crente, porque eu sou crente há 19 anos, eu aprendi isso, crente paga. Se tem alguém sonegando imposto, não é crente, não é cristão. Então, se nós pagamos, é óbvio que nós queremos ver o resultado disso. Por isso, nossa indignação. Nós queremos ver a cidade, o estado, a nação desfrutando disso. Eu creio que a maioria dos brasileiros, talvez, gostariam, se não morar, ao menos passear numa Europa. Porque a gente olha pela televisão, a Europa, a gente vê asfalto, pretinho, pintadinho, bonitinho. Precisa não. Vai no Rio Grande do Sul. No Sul? Vai no Sul. Você vai achar que você está em outro mundo. Você vai achar que é outra tem realidade. Um lixo na rua, outra na mentalidade. calçada. Mas por quê? Porque os impostos estão sendo bem aproveitados e também há uma mentalidade diferenciada da população que cuida, que preserva. Para um meio comum. Para todos. E, pastor Paulo, eu preciso fazer aqui uma notificação e uma colocação que nós muitas vezes também reclamamos da SEDAI. A bem da verdade, eu quero dizer isso. Nós somos uma cidade que hoje nós temos 40 mil habitantes, aí, segundo os últimos censos. Só que tem o seguinte, todo mundo quer fazer gracinha na superfície. Sabe por quê? Porque todo mundo vê. Agora, existe aqueles funcionários que estão ali cavando os buracos e a gente reclama dos buracos que ele faz, mas nós temos aqui no subterrâneo uma rede de 70 anos que político não quer mexer. Sabe por quê? Porque isso não dá voto. É igual o pastor hoje que só quer falar de coisinhas, mas não quer adentrar aos princípios e estabelecer princípios, porque isso é debaixo da terra, é debaixo da alma. E hoje nós temos uma geração frágil que não suporta nada. Nós temos hoje uma cidade frágil que não suporta nada. O princípio, irmão, da humanidade está na superficialidade. Então, qualquer tipo de obra é superficial. Até as pregações hoje são superficiais. Por quê? Porque não dá ibope. O povo tem medo. Porque se falar de estrutura, não dá voto. Pastor que prega em estrutura, fundamento bíblico, não tem assistente. Não ajunta, gente. Por que o povo quer ouvir, sabe o quê? Pracinha. Sua vida vai ser uma pracinha. Sua vida vai ser uma florzinha. Mas falar de arrependimento, falar de pecado, não, isso o povo. Eu preguei ontem, quinta-feira, uma mensagem que para mim é sublime. Tinha pouca gente da minha igreja. Sabe por quê? Porque eles não querem ouvir isso. Como o político não quer fazer, sabe o quê? Saneamento. Fundamento, a fundação. Não quer quebrar a rua. A rua não é para botar intertravado na época de eleição. Ele tinha que fazer buraco, fazer incômodo. Sabe para quê? Para botar manilhamento grande, rever os canos que são de chumbo. Tem aqui na nossa cidade cano de chumbo. Mas quem quer mexer? Não quer mexer. Aí nós falamos mal muitas vezes daquele funcionário que está ali com a reta escavadeira, cavando buraco, fazendo nosso conforto. Aqui a minha solidariedade. Ontem eu pedi a SEDAI para me atender, eles prontamente atenderam. Foi um funcionário lá super educado, cheio de educação, cheio de preocupação, querendo fazer o melhor. Ali, a SEDAI, eu preciso fazer essa menção, eu quero fazer de maneira pública. Muito obrigado. Estava 1 dia e meio sem água. Entendeu? Um entupimento da via. Por quê? É tudo velho. Mas quem quer ir em Brasília? Para pedir recurso. Quem quer passar esse incômodo? Quem quer supostamente perder os seus votos, porque vai ter reclamação que está arrebentando as ruas. Só que cada chuva que vem, nós temos que conviver com uma falta de estrutura. Cada chuva que vem sobre as famílias, nós pastores, nós temos que socorrer. Sabe por quê? Porque hoje elas não suportam um temporalzinho no barco. Porque elas não acreditam que Jesus está no barco. Por falta de quê? De fundamento. A mentalidade é geral, filho. É uma generalidade que está sobre nós. E que se aplica a todas as esferas. Quer ser profeta, filho? Muita gente quer. Profetizar a verdade? Aí tem muito galo corrido.
Porque incomoda. Aquilo que incomoda, afasta. E o povo, ontem eu estava lá no culto, é uma palavra que já está, acho que, disponibilizada para rever, né? E é interessante você ter e trazer aquilo que eu compartilhei, e trazer a memória, porque eu até anotei aqui, higiene, princípio e valores. É estar focado nisso. Há um DNA. Há princípios e valores que vão ser efetivamente determinantes em uma aproximação do Senhor e não passar nem aquilo que a gente estava conversando na nossa reunião lá, as coisas não vão nem fazer mais sentido. Carnaval? Sabia não. Eu estava preocupado com isso não, porque eu quero adorar o meu Senhor. Eu quero estar diante do meu Senhor. É mesmo? Então eu vou ter 4 dias de folga. Vou ficar dentro do meu quarto orando, buscando o Senhor, a presença de Deus, lendo a Bíblia com a minha família, fazendo culto doméstico. Comendo algo, compartilhando, estando junto, tendo momentos de alegria junto. Isso aí. Né? Isso constrói. Pode. Isso constrói. Isso traz edificação. Isso vai nos levar a lugares melhores. Mas não. E o que mais entristece no coração, pastores, é a gente falar isso aqui para cristão. É de repente falar isso aqui para alertar o cristão, desde que já nós vimos aqui na palavra que é o Espírito Santo que fala. Ele já tem colocado em nós essa luz vermelha, essa luz de alerta, ó. Fica atento aí. Deixa eu te guiar, deixa eu te direcionar. Cuidado com luz vermelha, pastor. Se eu falar que já temos de nós luz vermelha, vamos falar que você está liberando para ir para a luz vermelha. Aliás, pode. Pode também? Pode também, pode. Ué, claro que pode. Agora, aí depois você colhe aí. Só que a palavra de Deus diz, Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto aos mais irmãos, aí, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. E tem mais isso. Paulo coloca no verso 9, o que também aprendeste, recebeste, ouviste, vistes em mim. Então Paulo era a referência. Então, quando a gente lê Hebreus capítulo 13, versículo 7, versículo 17, ele está falando dos crentes o quê? Que tem como referência o quê? Seus líderes. Seu líder está sambando no carnaval? Seu pastor está sambando no carnaval? Ele manifesta esse tipo de fé? Seu pastor está na mesa de cervejinha? Qual é o bebendo andar, cervejinha? né? Onde que ele está andando, o que ele está fazendo? Ele está lá. A esposa dele é rainha de bateria. É isso que você tem aprendido? É isso que você tem ouvido? Leva os filhos lá para a avenida para ver desfile? Ele leva os filhos para assistir. Então, seguir a fé dos seus pastores, imitando o seu exemplo. Obedeça a eles, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Porque Paulo disse, se eu for para ir com vocês gemendo, isso não vai ser de proveito. Porque vocês vão fazer gemer seus pastores, seus líderes, e vocês não têm aprendido isso com isso. Tá claro, né, pastor? Essa semana, algumas crianças lá no Angelim perguntaram exatamente sobre isso. Pastor, aí eles falam assim, um primo meu quer pintar o cabelo. O que... Pode? O primo dele. Mas o primo dele é da igreja. A minha resposta foi essa. Olha para o cabelo do seu pastor. Vê se está pintado. Tá não. Então, você não precisa também pintar. E fala para eles para olhar enquanto tem. Pode ser que caia. Vai cair não. O máximo acontecer é ficar branco, mas é uma tintura divina, não tem para onde fugir, não é? Você está vendo? Não precisa ficar azul, verde, amarelo, preto, enfim. Você pode servir a Deus da maneira como Ele te fez. Não precisamos ficar extravagantes. Olha, Paulo diz, sede meus imitadores.
Sim, há uma carência assim de imitadores, de líderes bons e honestos, mas ainda assim há muitos bons líderes e honestos. Tem pessoas de boas referências. O que precisa nós precisamos aprender a olhar e eu até quero acreditar, pastor André, que os bons ainda são maioria, né? Vemos muita gente boa, muitos homens de Deus, né? E a ideia aqui não é apontá-los. Estamos traçando aqui o entendimento de comportamento. Não estamos aqui querendo atingir pessoas de maneira alguma, fé de ninguém, de maneira alguma. Estamos trazendo aqui o entendimento de ideias. De ideias, da fé genuína, da palavra que verdadeiramente traz liberdade em si, mas que nos leva a estar preso, desejoso de estar preso ao nosso possuidor. Aquele que verdadeiramente vai nos trazer vida e paz. E quando olhamos para essa festa, logo assim que chegamos aqui, eu não nasci lá evangélico. Então eu passei por esse meio. Em momento nenhum me construiu nada. Foi o que eu falei aqui. Na segunda-feira chegava ruim. Ainda com a lama, né, lá de onde eu estava, com raspa de lama ainda, que não dá. E isso, muitas das vezes, para muitos, como foi dito aqui, essa lama não sai mais. Ela deixa marcas. Uma paternidade indesejável, uma maternidade indesejável, uma doença indesejável, uma perda indesejável. E quantos mais? E trazendo para a cidade, chega depois que acaba toda essa festa, o pessoal lá que rala para chuchu, está lá limpando, porque ninguém, nem a educação de jogar no lixo joga tudo no chão. Está lá, ó, tirando lixos e mais lixo, isso vai para o esgoto, isso entope a rede de esgoto, que já não é aquilo, porque, como foi dito aqui, lá no fundo ninguém quer mexer, porque no fundo, quando se mexe na parte que ninguém vê, não chama atenção. E, infelizmente, como foi dito aqui, lideranças não catuca lá o pecado que está na raiz e acha que vai ver uma árvore frondosa, bonita, com folhas e frutos. Não vai ver, porque a palavra é muito clara. Raiz podre mata a árvore. Mata a árvore, não vai dar bom fruto, né? E nós entendemos muito claro isso quando foi dito lá sobre a pinheira, né? Seca. Por quê? Precisa de cuidado. Então nós estamos aqui querendo trazer, querido ouvinte, para você esclarecimento, para que você não morra, não entre aí nesse período, né, de dias dito festivos, que na verdade são destrutivos, e não vejo nada de festa. Nada de festa. Que festa? Aonde eu me canso, eu me visto mal, exponho em corpo, e aí aquela retórica, assim, o fulano agarrou, mas ele não pode. Não pode, lógico que não pode. Mas o olho do camarada se depara com uma, né, mulher que tem lá o seu corpo, mas que não está tapado. E eu posso mostrar, ele não pode me tocar. Eu acho que ele está vivendo no mundo, está pensando que está vivendo no mundo em Marte. Paulo, tem uma coisa que a gente poderia abordar, não sei se nós temos ainda tempo. Tem ainda. Mas de há muito, porque a base, né, quando você apanha talvez até algum vídeo de carnaval dos anos 30, marchinha de carnaval, aquele calhambequinho andando, blocozinho, né? Aquelas coisas, aquelas senhoras. O negócio aparentemente tinha um caráter da mais palavra tranquilo, que eu quero usar, de diversão. Diversão. Mas de há muito, essa palavra diversão já sumiu. Porque, em tese, as pessoas, elas usam assim, elas precisam se divertir. A pessoa quer se divertir. Mas espera aí, eu vou começar a falar de diversão, porque eu não consigo entender diversão. Esses dias eu estava dormindo na minha casa, na minha rua tem um bar. E graças a Deus ele parou de funcionar até as horas que ele funcionava, porque ficava até as 5 horas, 4 e pouco da manhã. Uma algazarra danada.
colado com a casa da minha sogra. Mas a minha esposa me acordou, Alexandre, 2h30 da manhã, dizendo que tinha alguém invadindo o consultório dela. Preste atenção. Eu desci correndo, quando eu abri o portão, eu me deparei com um carro. Entendeu? Me lembro até hoje um HB20 branco, não vou falar a placa, ninguém estava lá dentro, porque eu também não sei, não consegui identificar. Mas sei que era 2 jovens, um rapaz e uma moça. 2h30 da manhã. Aos socos, brigando, agressão física pesada. O carro era de balançar. Aos socos. Isso era de sexta para sábado. Diversão. A primeira coisa que eu me perguntei é se aquela moça tinha pai. E quando ela saiu de casa, ela disse o que para a família dela? Em tese, ela saiu para quê? E o que em tese ela estava, em verdade, ela estava fazendo? Eu não sei se ela estava apanhando, porque eu via os dois se batendo bem. E aí eu fiquei parado olhando, porque primeiro eu fiquei estarrecido com a situação. Chateado porque fui acordado de madrugada. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, isso é divertimento? Isso é divertimento? A pessoa sair de casa para brigar, quando eles fazem festa aqui, todas as vezes é isso. Nada contra festa de padroeiro, tem as minhas convicções, cada um segue o que é. Agora, festa de padroeiro, para vender bebida, para esquentar o povo, para favorecer bebida, para ter acidente, briga, porque é o que a gente ouve, aí tem guarda municipal envolvido para desapartar tumulto. Isso é divertimento? Polícia, divertimento? Facilitar o uso de droga, que agora nós estamos aí com disputa de facções aqui em São Fidélis. Nós temos aí o morro aí, ali o bairro, acho que é Jonas, né? Jonas de Almeida e Silva, que agora tem lugares lá que eu estou sabendo de irmãos que moram lá, que agora já não entramos mais lá, porque tem guarda. Depois de certo horário, não passa. Você é tolhido. Então, isso é divertimento. Eu quero dizer para você, as pessoas saem de casa para se degradarem, para se embebedarem, para brigarem. Moças de família para ficarem aí usando droga e depois ficar aí para ser manuseada por qualquer um. Se tem notícia de que se entregam por droga. Em tese que isso é divertimento, eu quero dizer uma coisa para você. Divertimento para mim, nós vamos voltar lá na base. Divertimento é ir tomar café na casa do pastor Paulo, que digo que é muito bom. Eu perdi segunda-feira. Divertimento porque a gente senta, conversa, uma boa conversa, toma um café, uma bananinha cozida. Passa tempo, não fala só primordialmente de Bíblia, mas de boas coisas, de brincarmos, de rirmos, se rir, né? De passear, de tomar um bom banho de mar, de tomar um bom banho ali no Rio do Colégio, aproveitar as belezas, fazer uma bike, pegar uma bicicleta, fazer uma atividade física, tomar um banho lá na Cachoeira do Oriente. É lícito, pastor? Claro. Vai na sua academia, faz o seu treino, você gosta, faz a sua corrida, faz o seu esporte, faz o seu lanche, porque eu quero dizer para você que eu, como pastor, eu gosto de sentar no lugar, eu gosto de sentar no restaurante, eu gosto de comer, entendeu? Gosto lá de comer meu churrasquinho lá no Daniel, na brasa, estão falando aqui o jabazinho aqui, pode mandar eu. Depois, faz barulhinho. Gosto, mas eu vejo o senhor lá no posto, porque eu gosto. Aquela caftazinha. É lícito. Ah, pastor, gosto de dar uma voltinha de moto, montar na minha moto, viajar, fui a Guarapari. Meu Deus, que maravilha, muito bom. É lícito. É de boa fama. A gente pode fazer de dia, às claras. Sabe por quê, irmãos?
Porque toda essa bandalheira, eles fazem o culto. E o que eles fazem o culto, até dizer, ele é torpe. Eu costumo dizer lá na igreja, se adultério fosse lícito, e você quer nos convencer disso, por que você não põe a mulher do sujeito e faz na frente dele? Você que gosta de cheirar cocaína, vai na fila do banco e cheira. Vai na mesa lá do depósito, faz a sua trilha e puxa. Quer fumar maconha? Vai na frente do DPO, bota uma cadeirinha e vai enrolar seu baseado. Não é isso? Quer brigar? Quer brigar? Oi, trata a briga agora ali, ó, na Avenida 7, no meio da rua. À vontade. À vontade. Agora vai nos convencer? Não é a alegria que, né, verdadeira, não é divertimento. Não. Já muito, já deixou de ser divertimento. Há muito. E cada vez piora. Quanto mais passa, tá piorando. Vai piorando. As coisas vão se avolumando, né? Nessa desgraça, nessa desconstrução. E o que mais entristece, porque quando a gente fala assim, a gente está conversando, trazendo aqui esse entendimento, às vezes é no culto, é numa palavra, pode se parecer, pastor Israel, pastor Andrinho, que pastor não tem coração, que pastor não se entristece, que pastor não chora. Às vezes eu acho que eu não tenho não, pastor. Isso traz uma tristeza profunda quando nós vemos, né, uma pessoa chegada, tratar aqui, né, que ovelha, né, do aprisco ali, amada, direcionada por tanto tempo, se vê se perdendo por se deixar levar por essa mentalidade. Não é, às vezes nós não expressamos isso ao público, mas lá no altar, né, pastor? Já deve ter tido momentos assim, certamente, 24 anos de ministério, agora 27 anos na igreja ali, aniversário, né? Eu com pouco tempo de ministério, há 3 anos, naquele momento com Deus, a gente chora, Senhor, por quê? Infelizmente nós estamos com os valores todos invertidos. Nós estamos falando aqui de coisas lícitas, boas, honestas, saudáveis, mas tudo isso certamente vai ser encarado, talvez até por alguns ouvintes, como ignorância, como careta, como santarrões. Ontem eu estava vendo no Facebook uma jornalista da Globo fazendo críticas ao governo federal, porque o presidente está empoderando as polícias, e por isso que está tendo tanto confronto. Olha Meu só, Deus. olha o pensamento. Então agora nós temos que acabar com a polícia, tem que enfraquecer a polícia, para deixar a desgraça arruinar tudo. Então você dá força, o que traz regra, o que traz ordem, isso não é... Eu fui escrever isso hoje, o Facebook falou que não pode publicar. É mesmo? É mesmo? Mas Mira Leitão falou que o culpado disso tudo é Bolsonaro. Isso pode. Ela pode falar. Ela pode falar. Você vê o senador? Foi... Cid Gomes tinha lá um movimento dentro do pátio da polícia, ele entrou numa retroescavadeira e tentou meter no portão, derrubou o portão, quase machucou um monte de gente, tomou-lhe uns pipocos. Quem está errado? Pois é. Olha só como que a mentalidade está, como o pastor falou, cauterizada nessa cultura do prazer da carne. O povo já não aguenta mais fazer a coisa moral, ele está tão como esponja, encharcado da vontade da carne, que ele não suporta fazer mais algo que é moral, que agrada a Deus, que vai trazer benefícios. Pastor Paulo, ano passado, na ocasião do carnaval, eu estava em Guarapari, e de tão trágico, torna-se até cômico, porque a gente às vezes tem uma forma de tirar a atenção da nossa psique, da nossa mente, que a gente usa a estratégia do riso. Eu estava
indo para comer em algum lugar e eu tive que passar perto de um aglomerado de pessoas que estavam ali se preparando para o desfile, ali naquela avenida ali de Guarapari, avenida principal, quem conhece. Quando eu virei uma esquina, tive uma senhora beirando os seus 60 anos, quando eu estava passando, ela arriou as calças e começou a fazer xixi no meio da rua. E para mim foi uma cena inusitada, porque aquilo foi o primeiro impacto. Depois eu vi que isso é normal. Ali, desde vou falar, homem eu não vou falar, porque homem é diferente, mas as mulheres, em tese, mais pudoradas, né? Pudoradas, elas... Mas eu vi que isso é normal. Mas uma senhora já de uma certa idade, eu achei assim aquele fato inusitado e eu ri muito. Né? Até pela quantidade de xixi que ela estava fazendo, eu achei que ela estava com uma caixa d'água de 1.000 litros, mas assim, no meio da rua, eu falei assim, tudo em nome do divertimento, né? Isso é o divertimento. Eu estou verdadeiramente fora da realidade. É a mesma coisa, eu não posso me imaginar, eu não consigo imaginar a filha de uma família querida, 2h30 da manhã, trocando soco com um sujeito dentro do carro. Eu não consigo imaginar uma filha minha numa situação dessa. Eu não é que isso, passa, eu não estou dizendo que dessa água eu nunca vou beber, porque a gente não pode dizer isso, porque seria um orgulho da minha parte, eu não quero ter orgulho, eu prefiro confiar na graça. Eu prefiro depender do Senhor e que Ele é fiel para cuidar de mim. Né? Mas eu vejo essa degradação estrutural e pessoal e me entristece muito. E entristece mais ainda em saber que isso é fomentado, alimentado, porque quem deveria cuidar de outras coisas. Poder, meu amigo que me ouve, poder pode. Depende a quem a gente vai agradar. Será que isso tudo agrada a Deus? Eu quero te perguntar. Será que os homens perguntam? Aqueles que se dizem cristãos que vão participar disso, se agradam disso? Seu cristianismo é para Cristo? Como o profeta Miqueias disse assim, quando vocês jejuam, é para mim? É para mim? É interessante, o jejum que vocês estão fazendo é para mim. Isaías, capítulo 1, ele disse assim, vossas festas, vossas luas novas, eu já não posso suportar. Não tragam mais oferta em vão para mim, não. A cabeça de vocês está doente. Todo o corpo está enfermo. É ferida aberta, não curada. A mente está doente. Ele diz assim, o coração está fraco. E a minha terra, meu povo, é comparado àquela choupana no pepinal, abandonada. É interessante como é que a gente vê, como é que a palavra de Deus se cumpre, as realidades se cumprem. Gente, com o corpo doído, ferido e com a cabeça doente. Cabeça doente, coração fraco, cidade abandonada, como choupana no pepinal. É a expressão da realidade de um povo. Não é? Isso é muito triste. Como eu vi Carlinhos Brau esses dias, falando com alguém do governo da Bahia. Não é isso? Pão e circo. Pão e circo. Vocês não amam essa nação. Vocês dão pão e circo para eles. Para eles não poderem enxergar a dominação. Isso é muito triste. Graças a Deus, Jesus Cristo nos libertou. E somos livres, né? Mas não usar dessa liberdade dada para dar vazão à nossa carne. Alexandre, estamos seguindo para o final, já são 10h30, né? Tem que botar para 2 horas, né?
nós nos alegramos, né? E verdadeiramente é um tempo aqui de muita construção, de muita edificação. Então, querido ouvinte, nós estamos aqui justamente para isso, né? Pastor André, pastor Israel, é para ajudar você a experimentar aquilo que nós experimentamos. Não que sejamos, como foi dito aqui, os santos, não, aquele ali é santo. Não, nós somos pecadores, mas nós temos a convicção de que precisamos da graça e da misericórdia. Buscamos fugir da aparência do mal. Buscamos fugir do pecado. Buscamos ser separados. Buscamos ser separados. E agradar verdadeiramente ao nosso Deus. E isso é benefício para nós mesmos. Somos nós que aproveitamos. Somos nós que ganhamos com isso. Nós vivemos uma vida verdadeiramente alegre, de alegria, de passar momento de felicidade, né? De entretenimento que constrói, que traz algo de bom, não que vá destruir a família. Normalmente a família toda se envolve e traz todo um problema. Então nós nos agradamos essa manhã com essa palavra. Então, querido, só para fortalecer você, né? 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são permitidas. Isso é permitido fazer, mas nem todas convém fazer, né? Todas as coisas são permitidas, mas você pode não deixar ela dominar você, ou elas constroem alguma coisa. Permitido, pode fazer, né? Cláudio Duarte usa uma frase interessante. Na hora de pular no buraco, de ir para o buraco, não me procura no gabinete, mas depois que está lá dentro, vai lá me procurar. Me ajuda aqui, mas antes de fazer, não, eu tenho direito, eu quero ser feliz, eu sou crente, mas agora não posso mais nada. Esse é o argumento de muitos cristãos, infelizmente. Agora, e de repente, como foi dito aqui, pode parecer para você, querido, que ele está querendo tolir você aqui. Não, a ideia não é essa, não. Prender você, enjaular você no entendimento teológico. Não, a gente está querendo trazer para você o entendimento claro de que se você verdadeiramente é um cristão, você tem a quem agradar. Tem a prioridade de agradar ao Senhor. A prioridade, o princípio de agradar a Deus, aquele que te deu a vida, aquele que cuida de você, que tem um amor profundo a ponto de dar Jesus para morrer na cruz, né? Ressuscitar ao terceiro dia, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Então, a ideia aqui, né, penso eu, pastores, que não é colocar ninguém dentro de um casulo teológico, não, muito pelo contrário, é trazer a palavra que traz luz, que clareia, que dá verdadeiramente o senso da verdadeira liberdade. Nós estamos caminhando para fechar aqui essa manhã, está aí abrindo na palavra aí de finalização aos pastores, pastor Israel, pastor Andrei. Glórias a Deus por tudo que foi ministrado, por tudo que nós compartilhamos aqui na presença do Senhor. Que Deus abençoe você, querido ouvinte, Deus abençoe a sua família, que a palavra de Deus, a verdade de Deus, ao conhecê-la, diz João 8,32, ela possa nos libertar, possa libertar você também, que sejamos livres para o Senhor. E Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Paulo, pastor Israel, Alexandre, todos os ouvintes. Que Deus abençoe a sua casa no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade. Obrigado, pastor Paulo, Alexandre, Andrinho, pela paciência de me suportar aqui em amor. Não é? A palavra do Senhor, eu quero deixar uma palavra para você. Examinar tudo, reter o bem. É assim que a Bíblia diz. Examinai tudo, retende o bem. No versículo 22, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim: e você se abstenha de toda aparência do mal. Examine tudo, retenha o bem. E tenha por hábito se abster de tudo aquilo que é mal, não. Tudo aquilo que tem a aparência do mal. O menor sinal você já sai fora, amigo. Amém?
Glória a Deus. Jacinto, um personagem aí, um comediante que tinha por aí, eu gosto muito do que ele fala. Sabe o que ele dizia? Eu quero deixar esse ditado do Jacinto aqui. Barata sabida, não atravessa galinheiro. Não é? Serve muito bem para os crentes. Não é isso? É verdade. 1 Jacinto, capítulo 5, versículo 10. Deus abençoe, um bom dia para você. Amém. Glória a Deus. Que bom, querido, que você está aqui. Pastor André, obrigado pela presença mais uma vez. Pastor Israel. Aqui não existe essa dificuldade, não. É muito bom essa sexta-feira. Ela é boa demais, né, Alexandre? É boa demais. Ela é boa demais. Eu sinto falta da sexta, como da quarta, a nossa quarta lá. Eu sinto falta da sexta. Não que a terça-feira aqui não seja boa, é muito boa, mas eu normalmente estou aqui, né, sozinho, mas a sexta-feira é muito boa, que nós compartilhamos, e há uma construção, um crescimento aqui muito bom, muito agradável, que glorifica o nosso Deus. Deus abençoe você que está nos ouvindo nessa manhã, nos acompanhando. Não deu nem tempo da oportunidade aí, para quem comentou alguma coisa, tinha muita gente, você me perdoa hoje, né, a gente fica pedindo para você participar da sua palavra, mas hoje, né, no debate, a coisa corrida, quando for assim, né, se for uma em áudio aí, né, avisa aí que a gente coloca para poder, né, corroborar aqui com a gente, trazer o entendimento, mas é isso, participe, se envolva, a ideia é essa, trazer aqui crescimento para todos nós. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar aí conosco, nos ouvindo, né, junto com a gente aí no A2. Alexandre, obrigado por essa manhã, pastor André, pastor Israel, muito bom. Eu ia convidar o pastor Israel para estar orando, encerrando assim o programa nessa manhã tão maravilhosa. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque a tua palavra, ó Deus, nos alcançou e tem alcançado a muitos, ó Deus, nesses dias. Ó Deus, a tua graça está derramada, a porta da graça está aberta. Ó Deus, e nós te agradecemos por isso. Que tudo aquilo que for falado aqui tenha valia no coração daquele que buscava a resposta, buscava a direção, buscava a tua presença e busca a tua presença. Que seja ele sob a tua graça. Nós cremos nisso, ó Deus, e que nesses dias, que a tua palavra, ó Deus, valha sobre nós. Porque aquele que teme o Senhor, diz a tua palavra, a misericórdia o cerca. Ó Deus, muito obrigado, porque a tua palavra nos garante isso. Que o Senhor nos guardará de todo mal. Guarda o teu povo, guarda a tua herança nesses dias. Livra de todo mal, livra da mente perniciosa, da intenção maligna. Guarda as casas, os bens. Ó Deus, guarda a integridade física. Ó Deus, do teu povo nas estradas, livra, Senhor Deus, dos perigos, dos acidentes. Dá-nos um tempo, ó Deus, ainda que saibamos que é um tempo muito difícil, mas, ó Deus, que possa ser amenizado os danos. Nós te pedimos, Pai, porque tu és Deus amoroso e bondoso. É a nossa oração no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Um bom dia. Shalom. Não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Vamos! Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não
Jesus, com o pastor Paulo Sérgio. Quero mais daqui. Em São Fidélis, no Brasil e no mundo, você ouve o melhor da música